Em meados de 1944, os céus da Europa Ocidental eram um palco de batalhas aéreas intensas e implacáveis. A superioridade aérea aliada era um fator crucial para o avanço das tropas terrestres e para o sucesso da invasão da Normandia. No entanto, os engenheiros e pilotos aliados buscavam constantemente qualquer vantagem que pudesse ser explorada contra a Luftwaffe, que, apesar das crescentes dificuldades, ainda era uma força formidável. O P-47 Thunderbolt, uma das espinhas dorsais da Força Aérea Americana, já havia estabelecido sua reputação. Mas o que a Alemanha jamais esperaria era que uma modificação aparentemente simples, uma hélice com pás de formato distinto, pudesse reinventar este avião, transformando-o num adversário ainda mais letal nos meses finais da guerra. O Republic P-47 Thunderbolt era, desde sua introdução, uma aeronave imponente. Conhecido entre os pilotos como o Jug, ou tanque voador, ele era reverenciado por sua robustez e capacidade de absorver danos severos e ainda retornar à base. Sua estrutura pesada e seu motor radial Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, um dos mais potentes motores a pistão da época, conferiam-lhe uma resistência e uma velocidade de mergulho impressionantes, tornando-o um excelente caça-bombardeiro e escolta de longo alcance. Sua blindagem substancial e o armamento de 8 metralhadoras, 50 cal, 12,7 mm, o tornavam devastador em ataques ao solo e eficaz em combates aéreos de alta velocidade. Contudo, apesar de suas inegáveis qualidades, o P-47 original possuía uma limitação conhecida que o tornava vulnerável em certas situações de combate aéreo dinâmico. Sua grande massa e a configuração aerodinâmica inicial resultavam em uma performance insatisfatória em manobras verticais e uma aceleração inicial que deixava a desejar. Em outras palavras, faltava-lhe mordida em subida e aceleração. Contra os ágeis caças alemães, como o Messerschmitt Bf-109 e o Focke-Wulf FW-190, que eram mestres em táticas de energia e manobra vertical, esta deficiência podia ser explorada. Os pilotos alemães frequentemente se aproveitavam da menor taxa de subida e aceleração do Thunderbolt para escapar de engajamentos desfavoráveis ou para ganhar a vantagem posicional em um combate. Eles podiam subir mais rapidamente para altitudes superiores ou acelerar para longe de um ataque, frustrando os pilotos aliados e permitindo-lhes janelas para escapar ou contra-atacar. Essa desvantagem, embora não fatal, representava um desafio tático significativo para os pilotos de P-47, especialmente quando enfrentavam esquadrões alemães bem treinados. Em um conflito onde cada vantagem era disputada ferozmente, a capacidade de subida e aceleração era um diferencial crucial. O motor radial do P-47, com seus mais de 2.000 cavalos de potência, tinha um potencial latente tremendo, mas as hélices convencionais da época não conseguiam converter toda essa força em tração eficiente, especialmente nas condições que exigiam o máximo desempenho vertical. Nesse cenário de guerra total, onde a inovação era uma constante, a busca por melhorias, mesmo as mais sutis, era incessante. A questão que se colocava era: como uma peça tão aparentemente simples da engenharia aerodinâmica, como uma hélice, poderia ser a chave para desatar o poder oculto do P-47. Como uma modificação aparentemente menor poderia alterar para sempre a balança de poder aéreo nos meses finais da guerra, transformando um caça já formidável em um predador ainda mais temível, surpreendendo completamente seus adversários alemães? A resposta residiria na otimização de uma tecnologia já existente, provando que a engenharia prática e a busca por eficiência podiam ser tão revolucionárias quanto as invenções mais radicais.
O motor radial do P-47 Thunderbolt, o poderoso Pratt & Whitney R2800 Double Wasp, era uma maravilha da engenharia aeronáutica da Segunda Guerra Mundial. Com seus 18 cilindros dispostos em 2 fileiras e um sistema de superalimentação sofisticado, este motor podia gerar entre 2.000 e 2.800 cavalos de potência, dependendo da versão e do nível de sobrealimentação aplicado. Essa força bruta era a base da robustez e da capacidade de carga do Thunderbolt. No entanto, o motor possuía uma tremenda força latente que as hélices da época não conseguiam converter plenamente em tração eficiente. A tecnologia de hélices disponível nos primeiros anos da guerra, com pás geralmente mais estreitas e de perfil menos otimizado, não era capaz de absorver e traduzir todo o torque e a potência gerada pelo R2800, especialmente em regimes de voo que exigiam mudanças rápidas de velocidade e altitude. Essa limitação se manifestava de forma mais crítica em manobras de subida e aceleração rápidas. Enquanto o P-47 era formidável em mergulhos de alta velocidade e em voo nivelado, sua capacidade de ganhar altitude rapidamente, conhecida como taxa de subida, e sua aceleração inicial para atingir velocidades de engajamento eram consideradas deficientes em comparação com os caças alemães mais leves e aerodinamicamente refinados. Essa falta de mordida do P-47 original o tornava vulnerável em certas situações de combate aéreo. Em um dogfight, a capacidade de subir ou acelerar mais rápido que o oponente é frequentemente decisiva para ganhar a vantagem posicional. Pilotos alemães, mestres em táticas de energia, podiam explorar essa fraqueza. Um P-47 em subida íngreme perdia velocidade mais rapidamente do que seus oponentes, tornando-se um alvo mais fácil ou permitindo que o inimigo rompesse o engajamento e escapasse. Essa deficiência concedia aos caças inimigos mais ágeis janelas para escapar de um ataque, ou inversamente, para manobrar e lançar um contra-ataque. A consequência tática era que o Thunderbolt, apesar de sua resistência e poder de fogo, não podia sempre ditar os termos do combate em cenários de alta energia. O período entre 1944 e 1945 representava uma fase crucial da Segunda Guerra Mundial. Após o dia D, as forças aliadas avançavam pela Europa Ocidental, e a superioridade aérea sobre os céus do noroeste da Europa era mais do que uma vantagem tática. Era uma necessidade estratégica vital. A aviação aliada era responsável por escoltar as vastas formações de bombardeiros que atacavam o coração industrial da Alemanha, fornecer apoio aéreo aproximado às tropas em terra e interceptar qualquer tentativa da Luftwaffe de contestar o domínio aéreo. Embora a Força Aérea Alemã estivesse em declínio devido às perdas e à escassez de recursos, ela ainda apresentava ameaças significativas, especialmente com a introdução de novos modelos de caças a pistão e os primeiros jatos. Nesse cenário de guerra total, cada nó da tecnologia precisava ser espremido ao máximo. Não havia espaço para desperdício de potencial ou para deficiências que pudessem ser mitigadas. Diante dessa realidade, os engenheiros americanos estavam em uma corrida constante para otimizar cada componente de suas aeronaves. A busca pela eficiência não se limitava ao desenvolvimento de novos projetos revolucionários, mas incluía aprimoramento contínuo das plataformas existentes. A questão central era como extrair o desempenho máximo do que já estava em campo, especialmente do motor R2800 do P-47, que claramente possuía mais potencial do que as hélices padrão permitiam. Essa filosofia de engenharia prática e incremental era um pilar fundamental da estratégia de guerra americana.
Era uma abordagem que valorizava a solução de problemas no campo de batalha, com inovações que, embora pudessem parecer modestas, tinham um impacto cumulativo e decisivo na performance geral da aeronave. A resposta para desatar o gigante adormecido do P-47 viria de uma área inesperada, mas fundamental: a otimização da interface entre o motor e o ar, por meio de uma nova geração de hélices. A solução para o problema de mordida do P-47 não viria de um motor novo ou de um redesenho radical da fuselagem, mas sim de uma inovação na interface crucial entre o motor e o ar, a hélice. A introdução das hélices de pá larga, ou pedal blade, nos modelos P-47D tardios, como o P-47D-25 e variantes subsequentes, e especialmente no P-47M, marcou o ponto de virada decisivo. Essas novas hélices, notavelmente as Curtiss Electric e as Hamilton Standard de 4 pás, apresentavam pás significativamente mais largas e com um perfil aerodinâmico otimizado em comparação com as versões anteriores. O aumento da área de superfície das pás e a melhoria de seu design permitiram que a hélice mordesse o ar de forma mais eficiente, traduzindo a imensa potência do motor Pratt & Whitney R2800 em uma tração propulsora muito mais eficaz. O design aprimorado das hélices Pedal Blade era fundamental para extrair do motor radial toda a força que ele prometia. As pás mais largas proporcionavam uma maior superfície de contato com o ar, o que resultava em uma capacidade superior de empurrar grandes volumes de ar para trás a cada rotação. Isso se traduzia em uma melhoria substancial na tração, especialmente em baixas velocidades e durante as fases críticas de decolagem e subida. O motor R2800, que já era um colosso em termos de potência, agora podia converter seu torque em força propulsora com uma eficiência sem precedentes. Anteriormente, parte da energia do motor era dissipada devido à incapacidade das hélices mais estreitas de capturar e acelerar adequadamente o ar. Com as novas pás, essa perda foi minimizada, permitindo que o P-47 acelerasse mais rapidamente e ganhasse altitude a uma taxa significativamente maior. A otimização aerodinâmica das pás também reduziu o arrasto parasita, contribuindo para um desempenho geral aprimorado em todas as fases do voo. Uma das curiosidades mais notáveis e um testemunho da engenhosidade aliada foi a maneira como essa transformação foi implementada. A troca para as hélices Pedal Blade não foi um processo que ocorreu exclusivamente nas linhas de montagem das fábricas. Em vez disso, foi uma cirurgia de campo realizada em grande escala. À medida que as novas hélices se tornavam disponíveis, equipes de mecânicos americanos, muitas vezes em hangares improvisados ou mesmo em pistas de pouso avançadas na França e na Bélgica, trabalhavam incansavelmente para substituir as hélices antigas por estas novas versões. Era um esforço logístico e técnico considerável, exigindo coordenação para o transporte das peças e a adaptação dos procedimentos de manutenção. Imagens de arquivo e relatos da época mostram mecânicos, sob condições muitas vezes adversas, utilizando guindastes e ferramentas manuais para remover as hélices de 3 pás ou as versões iniciais de 4 pás e instalar as novas Pedal Blades. Esse trabalho árduo e meticuloso, realizado longe do conforto das fábricas, demonstrava a praticidade e a adaptabilidade da logística aliada, onde aprimoramentos cruciais eram implementados diretamente no teatro de operações para maximizar a eficácia em combate. A magia a acontecer era, na verdade, o resultado direto da dedicação e da competência desses homens, que garantiam que os pilotos tivessem o melhor equipamento possível para enfrentar o inimigo. O impacto sensorial da nova hélice era imediato e inconfundível.
No momento em que o motor R2800 era ligado e as pás largas começavam a girar, o som emitido pelo Thunderbolt mudava. O bramido grave característico do motor ganhava uma nova intensidade, complementado pelo som distinto das pás largas, mordendo o ar com uma eficiência renovada. O som era mais profundo, mais potente, indicando o poder desatado que antes estava contido. Para os pilotos e a equipe de solo, a diferença era palpável. Ao decolar, o P-47, que antes demonstrava uma certa hesitação em sua aceleração inicial, agora disparava pela pista com uma força renovada. No ar, as manobras de subida eram executadas com uma agilidade e uma taxa de ascensão que surpreendiam até mesmo os veteranos mais experientes. O avião, antes um tanque voador robusto, agora se movia com uma ferocidade e uma capacidade de resposta que o transformavam em um predador ainda mais eficiente nos céus do noroeste da Europa. A transição visual de uma hélice de pás mais estreitas para as imponentes paddle blades também era notável, conferindo ao Thunderbolt uma aparência ainda mais agressiva e poderosa. Esta simples, mas impactante modificação não apenas melhorou o desempenho, mas também a moral das tripulações, que agora pilotavam uma aeronave verdadeiramente reinventada. Com a implementação das novas hélices de pá larga, o P-47 Thunderbolt, já uma aeronave formidável, experimentou uma transformação radical em sua capacidade de combate. Os modelos P-47D tardios, e em particular o P-47M, equipado com essas hélices aprimoradas, viraram verdadeiros monstros alados, capazes de atingir velocidades de mais de 470 milhas por hora. Esta não foi uma melhoria incremental, mas sim uma reinvenção do desempenho que alterou fundamentalmente o comportamento da aeronave em voo e em combate, surpreendendo os adversários alemães que haviam se acostumado com as características de voo do Thunderbolt original. Os números de desempenho revelam a magnitude dessa transformação. Enquanto as versões iniciais do P-47D tinham uma velocidade máxima em voo nivelado que mal ultrapassava as 420 milhas por hora em altitudes operacionais, os modelos equipados com as hélices Paddle Blade e motores aprimorados, como o P-47M, podiam alcançar velocidades reais na casa das 470 milhas por hora ou mais, dependendo da altitude e das condições. Essa elevação na velocidade máxima era crucial, mas as melhorias mais impactantes ocorreram na taxa de subida e no tempo para atingir determinadas altitudes. O climb rate, ou taxa de subida, que antes era uma das deficiências do P-47, em comparação com caças inimigos mais leves, melhorou sensivelmente, enquanto um P-47D-20, por exemplo, levava cerca de 6,5 minutos para atingir 20,000 pés. Um P-47D-25 ou P-47M, com a nova hélice e injeção de água, podia reduzir esse tempo para menos de 5 minutos, uma diferença significativa em um cenário de interceptação ou de ganho de vantagem posicional. Essa capacidade aprimorada de subir e acelerar conferiu aos pilotos aliados uma flexibilidade tática sem precedentes, permitindo-lhes ditar o ritmo dos engajamentos aéreos. A experiência sensorial de pilotar ou observar um P-47 com a nova hélice era igualmente transformadora. O bramido grave do potente motor Pratt & Whitney R2800, agora complementado pelo som distinto das pás largas, mordendo o ar com máxima eficiência, indicava um poder desatado. Em decolagens, o avião, antes robusto, mas com uma aceleração inicial mais gradual, agora disparava pela pista como uma locomotiva, ganhando velocidade e altura com uma ferocidade notável. No firmamento, o P-47 transformado parecia um raio prateado, movendo-se com uma agilidade e uma velocidade que desmentiam seu tamanho e peso.
Para os pilotos, a sensação era de ter um controle muito maior sobre a energia da aeronave, permitindo manobras verticais mais agressivas e a capacidade de recuperar energia rapidamente após um mergulho ou uma manobra de combate. A visibilidade da hélice maior e mais larga em rotação também era um lembrete constante da potência adicional que estava sendo mobilizada. Essas melhorias de desempenho se traduziram diretamente em uma superioridade inegável em combate. Com a capacidade de subir e acelerar como nunca antes, os P-47s, equipados com as hélices Paddle Blade, podiam engajar inimigos de forma mais eficaz. Em duelos aéreos, a taxa de subida aprimorada permitia que os Thunderbolts ganhassem altitude rapidamente para realizar ataques de boom and zoom, de cima para baixo, uma tática na qual o P-47 já era proficiente, mas que agora se tornava ainda mais devastadora. A aceleração superior também significava que os pilotos podiam fechar a distância com caças inimigos mais rapidamente ou, inversamente, desengajar-se com maior facilidade se a situação exigisse. Caças alemães, que antes podiam explorar a menor taxa de subida do P-47 para escapar de engajamentos ou para ganhar a vantagem posicional, agora se viam confrontados com um oponente que podia igualar ou até superar suas capacidades verticais. Essa nova agilidade e poder tornaram o Thunderbolt uma ameaça ainda mais temível e versátil, capaz de dominar os céus do noroeste da Europa nos meses finais da guerra. A filosofia da guerra aérea na Segunda Guerra Mundial revelou duas abordagens distintas entre os aliados e a Alemanha, especialmente nos anos finais do conflito. Enquanto os engenheiros americanos e aliados focavam em maximizar o potencial das tecnologias a pistão existentes, o inimigo, a Alemanha, direcionava grande parte de seus esforços para o desenvolvimento de aeronaves à reação. Essa diferença estratégica moldaria o campo de batalha aéreo de maneiras significativas. A Alemanha, em sua busca por uma vantagem decisiva, apostou nos jatos nasciturus. Aeronaves como o Messerschmitt Me-262, o primeiro caça a jato operacional do mundo, e o bombardeiro a jato arado AR-234 representavam o futuro da aviação. Sua velocidade era revolucionária, superando em muito a de qualquer caça a pistão. O Me-262, por exemplo, podia atingir velocidades próximas de 540 milhas por hora, uma marca inatingível para os caças aliados da época. No entanto, esses jatos, embora futurísticos, ainda estavam em seus estágios iniciais de desenvolvimento. Eles sofriam de uma série de problemas operacionais. Os motores a jato eram notoriamente não confiáveis, com uma vida útil curta e exigindo manutenção complexa e intensiva. A escassez de materiais críticos como ligas de níquel era uma constante e a produção era limitada. Além disso, a curva de aprendizado para os pilotos era íngreme, e as aeronaves eram vulneráveis durante as fases de decolagem e pouso, quando sua velocidade era menor e a capacidade de manobra limitada. A decisão de Adolf Hitler de priorizar o uso do Mi-262 como bombardeiro em vez de caça-interceptador também diluiu seu impacto estratégico, impedindo que a Luftwaffe concentrasse essa inovação onde ela poderia ser mais eficaz. Assim, os jatos alemães, apesar de sua promessa tecnológica, não eram amplamente disponíveis nem operacionalmente maduros para alterar o curso da guerra. Em nítido contraste, a estratégia americana, exemplificada pelo P-47 Thunderbolt, focava em otimizar o que já dominavam. Os engenheiros americanos espremeram cada nó da tecnologia a pistão, buscando melhorias incrementais, mas altamente eficazes em plataformas comprovadas. Essa abordagem pragmática envolvia uma análise meticulosa de cada componente, desde a aerodinâmica da fuselagem até a eficiência do sistema de propulsão. O desenvolvimento das hélices Paddle Blade
para o P-47 é um exemplo primordial dessa filosofia. Não se tratava de inventar algo completamente novo, mas de refinar um elemento existente para desbloquear o potencial latente do motor radial Pratt & Whitney R2800. A engenharia prática e a busca incessante por soluções incrementais que podiam ser implementadas rapidamente e em larga escala no teatro de operações eram as marcas dessa estratégia. Era uma aposta na confiabilidade, na facilidade de manutenção e na adaptabilidade, em vez de na complexidade de tecnologias ainda em gestação. Essa filosofia levou os americanos a dominarem o meio-termo, velocidade útil onde a guerra acontecia. Enquanto os jatos alemães eram inegavelmente mais rápidos em linha reta, sua velocidade muitas vezes era excessiva para o combate aéreo tático, tornando difícil manobrar e mirar. Além disso, as limitações de combustível e a baixa confiabilidade restringiam seu tempo de permanência em combate e sua disponibilidade. O P-47, com a nova hélice, no entanto, atingiu um equilíbrio ideal. Sua velocidade máxima de mais de 470 milhas por hora, combinada com uma taxa de subida e aceleração significativamente aprimoradas, tornava-o extremamente eficaz nas altitudes e cenários de combate mais frequentes no noroeste da Europa, geralmente entre 15 e 25 mil-pés. Ele podia engajar caças inimigos, escoltar bombardeiros e realizar ataques ao solo com uma versatilidade e confiabilidade que os jatos alemães ainda não possuíam. A velocidade útil não era apenas a velocidade máxima, mas a capacidade de manter alta energia, manobrar eficientemente e operar de forma consistente em todas as fases da missão. Conclui-se que o P-47 Paddle Blade representou o auge da aeronáutica a pistão na Segunda Guerra Mundial. Sua evolução demonstrou que a inovação não se limitava a invenções radicais, mas também podia vir de ajustes precisos e da otimização inteligente de tecnologias existentes. Ao espremer cada gota de desempenho de seus motores e fuselagens a pistão, os aliados garantiram uma superioridade aérea decisiva nos meses finais do conflito. A história do Thunderbolt, com sua hélice aprimorada, é um testemunho da eficácia da engenharia prática e da importância de focar na funcionalidade e na aplicabilidade imediata no campo de batalha, uma lição crucial na filosofia da guerra. A implementação das hélices de pá larga no P-47 Thunderbolt teve implicações táticas imediatas, alterando o jogo aéreo nos céus do noroeste da Europa. As melhorias na subida e aceleração se traduziram em capacidade de combate aprimorada, impactando a eficácia das operações aliadas e a segurança das missões. Com a nova hélice, os P-47s realizaram interceptações mais eficazes contra caças e bombardeiros inimigos. Antes, a taxa de subida e aceleração limitavam a reação do Thunderbolt a ameaças ou o fechamento de distância com alvos velozes. Agora, a aeronave ganhava altitude com velocidade notável, permitindo aos pilotos posicionar-se acima de caças alemães como Focke-Wulf F-Brühl 190 e Messerschmitt Bf 109 para ataques de boom and zoom com maior energia e surpresa. Essa ascensão rápida era crucial para interceptar bombardeiros ou aeronaves de reconhecimento em altitudes elevadas, garantindo o engajamento antes da conclusão da missão. A aceleração superior permitia aos Thunderbolts manter a vantagem de velocidade durante manobras evasivas inimigas, dificultando a fuga e elevando a probabilidade de abate. Controlar o engajamento transformou o P-47 em um predador mais formidável e menos previsível para a Luftwaffe. A velocidade e a taxa de subida aprimoradas significavam menos janelas para caças inimigos escaparem de um Thunderbolt engajado.
Pilotos alemães exploravam as limitações do P-47 original, usando agilidade e capacidade de subida para quebrar o contato ou ganhar vantagem posicional. Um Bf-109, por exemplo, ao ser atacado, tentaria uma subida íngreme, esperando que o Thunderbolt perdesse energia. Com as hélices de pá larga, essa tática tornou-se ineficaz. O P-47, agora, acompanhava a subida ou acelerava, mantendo a pressão e negando ao inimigo a oportunidade de se desvencilhar. Isso forçava os pilotos alemães a combates prolongados ou a manobras desesperadas, aumentando suas chances de abate. A capacidade do Thunderbolt de sustentar energia e fechar a distância rapidamente reduziu drasticamente as opções de fuga para os caças da Luftwaffe, tornando cada engajamento com um P-47 Pedley Blade uma ameaça contínua. O impacto na segurança das formações de bombardeio aliadas foi profundo. Os P-47s atuavam como escoltas vitais para bombardeiros pesados como B-17 Flying Fortress e B-24 Liberator em missões diurnas sobre a Alemanha. Caças de escolta mais eficazes significavam bombardeiros mais seguros, completando missões com menor risco de perdas. Anteriormente, em longas missões, os P-47s podiam ter dificuldades em manter a formação ou reagir a ataques inimigos de altitudes superiores, deixando os bombardeiros vulneráveis. Com a melhoria na subida e aceleração, os Thunderbolts patrulhavam mais agressivamente e respondiam a interceptações inimigas com maior confiança. Eles subiam rapidamente para interceptar caças alemães ou aceleravam para engajar formações inimigas. Essa capacidade aprimorada permitia aos P-47s manter uma proteção mais robusta ao redor dos bombardeiros, dissuadindo ataques e garantindo que as formações chegassem aos alvos e retornassem com menos baixas, preservando vidas, recursos e a força da campanha de bombardeio estratégico. Além das melhorias em desempenho e táticas, houve um impacto psicológico no combate aéreo. Pilotos da Luftwaffe conheciam as fraquezas do P-47 como sua menor taxa de subida e aceleração, o que lhes dava vantagem tática para planejar abordagens e fugas. A introdução repentina de um P-47 transformado, com habilidades surpreendentes de subida e aceleração, desestabilizou essa previsibilidade. Os pilotos inimigos, acostumados a um Thunderbolt robusto, mas lento, em manobras verticais, deparavam-se agora com uma aeronave que subia e acelerava com ferocidade inesperada. Essa mudança repentina no comportamento de um oponente estabelecido gerou incerteza e desmoralização. A confiança nas táticas de evasão foi abalada. A percepção de que um tanque voador se movia com a agilidade de um caça mais leve forçava os pilotos alemães a repensar estratégias em combate, levando à hesitação e, por vezes, a erros cruciais. A surpresa e a capacidade aprimorada do P-47 Pedal Blade não apenas modificaram o equilíbrio de poder físico, mas também ganharam uma vantagem psicológica sobre o inimigo, tornando-o um adversário mais temível nos meses finais da guerra. O sucesso da hélice de pá larga no P-47 Thunderbolt gerou um efeito dominó, influenciando o desenvolvimento e a otimização de outras aeronaves aliadas. Reforçou a importância de avanços que, embora sutis, mostraram-se cruciais em termos de desempenho. A lição do Thunderbolt foi clara. A maximização do potencial de um motor a pistão dependia intrinsecamente da sua interface com o ar. Engenheiros aliados, já cientes da importância da eficiência propulsiva, viram no caso do P-47 uma validação poderosa dessa abordagem. Isso levou a uma reavaliação e aprimoramentos similares em outras plataformas. Caças como o P-51 Mustang, que já empregavam hélices de 4 pás, também passaram por otimizações contínuas em seu design para extrair o máximo de seus motores Packard Merlin.
Embora o P-51 já fosse uma aeronave excepcionalmente eficiente, os princípios de design da Paddle Blade do P-47, que enfatizavam maior área de paz e perfis aerodinâmicos otimizados para converter torque em tração, foram estudados e aplicados de maneiras adaptadas a outros contextos. Essa influência não se limitou a cópias diretas, mas representou uma mudança filosófica na engenharia aeronáutica aliada, que passou a focar na eficiência propulsiva como fator decisivo para o desempenho geral da aeronave. A capacidade de extrair mais potência de motores existentes através de hélices mais eficientes tornou-se uma prioridade, garantindo que cada cavalo de força gerado fosse plenamente utilizado. Essa abordagem destacou a notável adaptabilidade da engenharia americana, capaz de aprimorar equipamentos no calor da batalha, muitas vezes com recursos improvisados e um pragmatismo notável. A cirurgia de campo, onde mecânicos substituíam as hélices em hangares temporários na Europa, é um testemunho dessa capacidade. Em vez de esperar por revisões de fábrica ou o lançamento de novas variantes de produção, a cadeia logística aliada e as equipes de manutenção foram capazes de implementar modificações complexas e essenciais diretamente no teatro de operações. Isso exigiu planejamento logístico robusto para o transporte das novas hélices e ferramentas, além de habilidade técnica e iniciativa dos mecânicos. Eles eram treinados para resolver problemas no local, adaptando-se a condições adversas e à escassez de equipamentos especializados. Essa cultura de solução de problemas e de faça você mesmo, combinada com uma base industrial poderosa, permitiu que as forças americanas mantivessem uma vantagem tecnológica dinâmica. Era uma filosofia que priorizava a funcionalidade e a capacidade de resposta às necessidades do campo de batalha, em detrimento de processos rígidos ou burocracia que pudessem atrasar a implementação de melhorias cruciais. A capacidade de implementar essas mudanças de forma rápida e eficaz em milhares de aeronaves foi um fator chave para sustentar a superioridade aérea aliada. O P-47 Thunderbolt, com sua nova hélice, tornou-se, assim, um símbolo eloquente da capacidade dos aliados de superar desafios técnicos e manter a superioridade tecnológica, mesmo contra as inovações mais radicais do inimigo. Enquanto a Alemanha investia em aeronaves a jato, revolucionárias em sua concepção, o sucesso do Thunderbolt com a Paddle Blade demonstrou que a vitória não dependia exclusivamente de saltos tecnológicos futuristas. Em vez disso, a otimização astuta de tecnologias existentes podia ser igualmente, ou até mais, eficaz no contexto da guerra. O P-47, que já era um adversário temível, foi transformado em um caça que podia rivalizar com muitos de seus oponentes mais ágeis em termos de subida e aceleração, mantendo sua lendária robustez e poder de fogo. Representava o ápice do desenvolvimento de caças a pistão, provando que a tecnologia a pistão ainda tinha potencial. Essa aeronave simbolizava a resiliência e a engenhosidade aliada, que preferia a solução prática e testada em combate à promessa incerta de tecnologias ainda em gestação. Era uma mensagem clara para o inimigo. Aeronaves conhecidas podiam ser reinventadas para se tornarem ameaças maiores. A lição do P-47 e da hélice de pá larga é fundamental para a engenharia militar. A inovação não se restringe a grandes invenções ou tecnologias completamente novas. Muitas vezes, as melhorias mais cruciais e de maior impacto vêm de pequenas, porém estratégicas, modificações que maximizam o potencial do que já existe. Em tempos de guerra, onde recursos são finitos e o tempo é escasso, a capacidade de identificar e implementar otimizações incrementais pode ser tão decisiva quanto a criação de uma arma nova.
A hélice Paddle Blade não era uma tecnologia espacial, mas uma evolução aerodinâmica que, ao ser aplicada a um motor já potente, desbloqueou um nível de desempenho que alterou o equilíbrio de poder aéreo. Essa história reforça que a engenharia prática, focada na eficiência e na adaptabilidade, é uma força. Ela demonstra que, para alcançar a superioridade, nem sempre é preciso reinventar a roda. Basta otimizar sua rotação, garantindo que cada componente contribua para o máximo desempenho do sistema. É um testemunho da sagacidade e do pragmatismo que definiram a engenharia de guerra aliada. Um legado que influencia o pensamento estratégico e o desenvolvimento tecnológico até os dias atuais. Desde o início da Segunda Guerra Mundial, a busca por superioridade tecnológica foi uma constante. A história do Republic P-47 Thunderbolt e a introdução da hélice de pá larga, ou Paddle Blade, nos seus modelos tardios, é um testemunho de que a vitória, por vezes, reside na otimização de detalhes aparentemente menores. Este documentário explorou como uma modificação aerodinâmica simples conseguiu reinventar uma aeronave já consolidada, transformando-a em um adversário ainda mais temível nos céus da Europa Ocidental entre 1944 e 1945. A premissa inicial de que a Alemanha jamais esperaria tal reinvenção foi confirmada pela surpresa tática que os pilotos da Luftwaffe enfrentaram. O P-47, antes robusto, mas carente de mordida em subida e aceleração, encontrou na hélice de pá larga a chave para desatar o potencial latente de seu motor radial, Pratt & Whitney R2800. Essa otimização provou que, mesmo em um cenário de guerra total, a engenharia prática e focada na eficiência podia gerar resultados decisivos. Essa transformação representou o ápice da engenharia prática ao estilo americano. A abordagem aliada não se concentrou exclusivamente em desenvolver aeronaves completamente novas, como jatos alemães, que, embora futurísticos, enfrentavam desafios de confiabilidade e produção. Em vez disso, a engenharia americana valorizou a funcionalidade, a adaptabilidade e a otimização de sistemas existentes. A capacidade de identificar uma limitação crítica, como a eficiência da hélice em converter a potência do motor em tração e desenvolver uma solução implementável rapidamente no campo de batalha, é um exemplo claro dessa filosofia. A cirurgia de campo, onde mecânicos substituíam as hélices em hangares improvisados, demonstrava a prioridade à eficácia imediata e à capacidade de resposta às necessidades operacionais. Não se tratava de complexidade tecnológica pela complexidade, mas de encontrar a solução mais eficaz para um problema real. Essa mentalidade permitiu que os aliados espremessem cada nó da tecnologia a pistão, garantindo a superioridade em um momento crucial da guerra. O poder da simplicidade dessa modificação aerodinâmica teve um impacto estratégico imenso e decisivo em um conflito global. A troca de uma hélice desbloqueou um novo patamar de desempenho. Os P-47s, com hélices de pá larga, atingiam mais de 470 milhas por hora e apresentavam taxas de subida e aceleração sensivelmente melhoradas. Essas melhorias, embora resultantes de uma alteração modesta, tiveram consequências diretas e profundas nas operações aéreas. As interceptações tornaram-se mais eficazes, pois os Thunderbolts podiam agora subir mais rapidamente para engajar caças inimigos em altitudes superiores ou fechar a distância com alvos em fuga. Os caças inimigos, que antes podiam contar com janelas para escapar de um P-47 menos ágil em manobras verticais, viram suas opções de fuga drasticamente reduzidas. Isso significava que, uma vez engajados, as chances de um piloto da Luftwaffe se desvencilhar de um Thunderbolt eram significativamente menores.
Consequentemente, as formações de bombardeiros aliados, que dependiam vitalmente da escolta de caças, tornaram-se mais seguras. A capacidade dos P-47s de proteger os bombardeiros de forma mais agressiva e eficaz resultou em menos perdas de aeronaves e tripulações, um fator crucial para a sustentação da campanha de bombardeio estratégico que visava desmantelar a indústria de guerra alemã. A aparente simplicidade da solução mascarava seu poder transformador no campo de batalha. Assim, a história do P-47 Thunderbolt, com sua hélice de pá larga, é uma lição sobre inovação, resiliência e a busca incessante pela vantagem no ar. É uma curiosidade da guerra que demonstra como a engenharia prática focada na otimização e na adaptabilidade pode ser tão revolucionária quanto as invenções mais radicais. Os P-47s, que se transformaram em raios prateados disparando pelo firmamento, simbolizaram o auge da tecnologia a pistão, provando que a evolução podia vir de ajustes precisos. Ao final da guerra, enquanto os jatos alemães representavam o futuro, os Thunderbolt, com suas novas hélices, dominavam o presente, garantindo a superioridade aérea aliada. Eles voavam em formações imponentes, um bramido grave ecoando pelos céus, suas pás largas mordendo o ar com uma eficiência que selou o destino de muitos combates. A capacidade de extrair o máximo de cada componente foi a verdadeira força por trás da vitória. É um legado que ressoa, lembrando que em qualquer conflito, a sagacidade e o pragmatismo da engenharia podem ser tão decisivos quanto a coragem dos combatentes.